prestar atenção, né? Que existe uma diferença entre esses dois tipos de audiência. A audiência de instrução e julgamento, geralmente ela ocorre só como instrução, tá? Não é comum, não digo que não existe. Existe sim, muitos juízes que já fazem audiência de instrução e já proferem a sentença na audiência mesmo, mas é muito comum quando a gente está falando de direito previdenciário e das audiências pautadas para instrução, que seja feita apenas a instrução e posteriormente o processo vai concluso para a sentença, certo? Isso é muito comum. Mas você também tem que estar preparado, porque às vezes pode ocorrer sim o julgamento dessa ação já na audiência de instrução e julgamento. Mas, né, existe sim uma diferença. Deixa eu pôr aqui, né, CPC. Existe sim uma diferença entre elas, uma diferença muito grande, certo? É importante também ficar atento que a audiência de instrução ela não é uma justificação administrativa, certo? Não funciona como uma justificação administrativa. A antiga justificação administrativa. Hoje já não existe mais a justificação administrativa quando você entra com um requerimento junto ao INSS. Antigamente, o que acontecia? Antes, até ali meados de 2017 ou 2018, qual que era o procedimento? Você ia protocolar um pedido de aposentadoria, o INSS ia analisar aquela documentação, provavelmente emitir uma carta de exigências, você ia apresentar essas documentações complementares e seria pautada uma justificação administrativa, que se resumia no quê? Se resumia em ouvir o segurado e as testemunhas que ele levasse para informar sobre a situação de segurado especial dele, certo? Isso, em resumo, era uma justificação administrativa, hoje já não existe mais, mas é importante não confundir. Por quê? Porque pode ser que chegue no seu escritório algum cliente que tenha um processo mais antigo, e você vai verificar nesse processo que houve uma justificação administrativa, e essa justificação administrativa foi favorável. Com isso, quando você for entrar com a ação, ajuizar a ação, você já informa o juiz que houve essa justificação administrativa, que ela foi favorável. Por quê? Porque isso provavelmente vai fazer com que ele não paute uma audiência. Ele vai se basear naquela justificação administrativa. Por quê? Porque foi feita acompanhada por um servidor público que tem fé pública, os dados ali informados são fidedignos. Se houver sim dúvidas, divergência entre os dados constantes, o juiz vai sim pautar a audiência, certo? E por que é muito importante você se preparar e estar muito bem preparado para acompanhar uma audiência, a sua audiência no direito previdenciário, né? Seja ela de atividade rural, ou de pensão por morte, ou para eventual reconhecimento de atividade especial. Lembrando que aqui a gente está falando sobre atividade rural, mas sim a audiência pode ser pautada nos diversos tipos de benefícios, certo? O juiz, se achar necessário pautar uma audiência, ele vai pautar a audiência porque ele quer formar o convencimento dele, né? Mas você tem que estar bem preparado, porque à medida que você vai informar o juiz vai acompanhar a audiência bem preparado, você vai instruir bem o seu cliente para que ele diga exatamente aquilo que consta na autodeclaração, certo? Ele não pode dar informações divergentes, porque isso já vai fazer com que o juiz não acredite nele, certo? Não é que ele não vai acreditar, mas ele vai ficar com dúvidas e pode ser que determinado período não seja reconhecido, certo? Então você tem que estar muito bem preparado e saber também uma relação de perguntas que geralmente é feita, porque assim você pode já instruir o seu cliente sobre aquilo que o juiz vai perguntar para ele e até ver se consta essas informações nos autos. Por quê? Porque se não constar nos autos, você pode complementar após a audiência, né? Por exemplo, se o juiz pergunta qual que era o tamanho da terra e não tem lá uma informação do tamanho da terra, você até tem na autodeclaração, mas você não juntou nenhum documento da terra mesmo, né? Um registro de imóveis, uma matrícula ou uma certidão do INCRA. Você não tem nenhuma documentação juntada no processo administrativo, mas sim foi informado o número do registro, foi informada a localidade e o tamanho. O que você pode falar, né? Se o juiz ainda assim ficar com dúvida? Não, eu posso complementar essa prova juntando a matrícula, certo?
Mas você tem que estar muito bem preparado e já pedir o que tem que ser pedido na audiência, certo? Você tem que ficar atento para requerer aquilo que você precisa, uma complementação ou algo do gênero, durante a audiência, porque passada a audiência, seu pedido vai ser indeferido. Geralmente vai ser indeferido, a não ser que realmente seja uma documentação muito necessária, né? Então, assim, quando você faz uma boa audiência, você forma a convicção do juiz de que aquilo que o seu cliente está falando é verdade. Então, o período que ele está postulando vai ser reconhecido. Uma audiência bem instruída, ela tá, além de formar a convicção do juiz, também forma a convicção do procurador, do INSS, que esse também vai apresentar uma proposta de acordo. Quando a audiência é muito bem instruída e o processo está muito bem instruído também, eu geralmente apresento uma proposta de acordo reconhecendo o período rural e se for caso de concessão de algum benefício, ofereço também a proposta para conceder o benefício. Mas para isso, a sua audiência tem que estar muito bem instruída, muito bem acompanhada. Você tem que instruir bem o seu cliente, instruir bem as testemunhas, né? Existem muitas situações em que geralmente se pautam 3 testemunhas, né? Se arrolam 3 testemunhas para acompanhar a audiência. Mas existem muitas situações em que 2 testemunhas já são mais do que suficientes se eu já apresento a proposta de acordo, porque as testemunhas corroboraram com aquilo que a autora está falando e já formou meu convencimento. Eu mesmo falo para o juiz, pode dispensar a terceira, eu vou apresentar uma proposta de acordo. Se o juiz entender que não, aí é problema dele, né? Mas formado esse convencimento, você sim vai ter essa segurança de que o seu reconhecimento vai ser deferido já em primeiro grau, certo? Por isso que você tem que estar muito bem preparado, saber como acompanhar e saber como instruir. Na verdade, esses são 2 pontos chaves da audiência, que é isso aqui, né? Estar preparado. Estar preparado saber o que instruir bem o seu cliente, instruir bem o cliente e saber o que vai ser perguntado para formar a convicção do juízo. Na verdade, se resume a isso, estar preparado. Você tem que instruir bem o cliente, responder para que ele responda de acordo com aquilo que está nos autos, de acordo com aquilo que já foi juntado, porque se ele falar, né, um exemplo que acontece, chega lá uma das primeiras perguntas que o juiz faz. O que você fazia? Né? Nessa época aqui, você quer o reconhecimento rural de 10 de janeiro de 1980 a 10 de maio de 1987. Nesse período aqui, o que você fazia? Né? Essa é uma das primeiras perguntas que o juiz vai fazer. Ele vai perguntar onde que era a terra, o tamanho da terra, várias coisas. Mas essa é uma das primeiras perguntas que o juiz vai fazer. E lá na autodeclaração, digamos que o cliente colocou lá, eu plantava milho e feijão. E daí ele vai lá e fala, eu cuidava de vaca e plantava soja. O juiz vai falar, mas na autodeclaração você falava milho e feijão e agora aqui você fala vaca e soja? Né? Isso daí o que acontece? Pode ser que sim, teve um período em que ele plantou soja, que ele teve um gado, que sim, pode ser que dentro desse período ele também colocou isso, mas se isso não está na autodeclaração, já vai perder o convencimento do juízo. Por quê? Porque a autodeclaração é para ter realmente as informações fidedignas daquilo que o seu cliente fazia. Por isso que essa é uma instrução que você tem que dar para o seu cliente, certo? Para que ele responda de acordo com a autodeclaração. A autodeclaração, como eu já falei, provavelmente você vai preencher junto com ele. E quando você for para a audiência, você vai reler a autodeclaração juntamente com ele e vai explicar para ele. Olha, o juiz vai perguntar isso, vai perguntar aquilo. Você responde conforme você lembra. Você não precisa ter a resposta anotada, porque isso daí não pode. Você tem que responder conforme você lembra, mas tem que ser de acordo com essas informações aqui que você me passou, certo? Isso daí acalma o seu cliente, porque é muito comum o cliente ficar muito nervoso de ficar na frente do juiz, certo? E isso daí, às vezes, atrapalha na hora dele dar aquela resposta segura. Não, era isso, eu fazia aquilo. E ele acaba dando uma resposta que não é de acordo com o que ele realmente fazia. Então,
instrua muito bem o seu cliente, certo? E se você também pode se perguntar, né? Porque às vezes, eu vou comentar aqui, é verdade, eu faço audiência todo mês eu tenho pauta cheia, né? Não é todo dia, mas é quando a gente chama de pauta cheia, a gente tira 2 ou 3 dias do mês em que a gente tem a tarde inteira de audiência, 6, 7, 8, 9 audiências em um dia só, e a gente acompanha direto. Então a gente, né, acompanha audiências diretamente, eu faço muita audiência e eu vejo muitas situações como essa acontecendo. Mas eu posso te falar que às vezes, você que está começando agora, pode ter receio de ficar na frente do juiz, né? Por mais que seja uma audiência online, você pode ter receio porque você nunca fez uma audiência. Eu me lembro da minha primeira audiência, antes, quando eu estava advogava no privado ainda. Você fica nervoso, né? Quando você vai fazer a sua primeira audiência, você às vezes se embanana, não sabe o que perguntar, não sabe como se portar. Isso daí você tem que tem que tem que tirar, né, esse receio de você, sabendo que aquilo que o juiz vai perguntar geralmente é o que está nos autos. Ele só quer esclarecer na cabeça dele a verdade. Então, esse receio que às vezes alguns advogados têm pode sim causar um certo, como que eu posso dizer? Um acompanhamento da audiência que não seja muito fidedigno, não seja muito eficaz, melhor dizendo, não seja muito eficaz. Por quê? Porque existem muitos advogados também que não fizeram audiência, nunca fizeram audiência na vida. Eu tenho colegas de procuradoria que têm mais de 30 anos de casa e nunca fizeram audiência. Acontece, gente, acontece. Por quê? Porque ele trabalha na área administrativa, né? No consultivo administrativo. Não precisa fazer audiência. Ele não vai em audiência. Então, é um advogado que está lá há mais de 30 anos sem nunca ter conversado face a face com o juiz, certo? Então, às vezes, causa sim um certo receio. Outro receio, né? Outra dúvida que pode surgir é assim: eu não sei o que perguntar, porque o juiz já perguntou. Depende da situação, o juiz não vai perguntar, né? Principalmente no GF, dependendo da situação ou dependendo de quem pediu a prova testemunhal, o juiz simplesmente, pautamos essa audiência, a prova ativa de tal testemunha, ou prova ativa do autor, para o depoimento do autor, agora fica né, o fulano, o advogado do autor, o advogado do réu, pode fazer as perguntas, o juiz não vai fazer as perguntas. Né? Isso acontece muito no GF, em algumas varas do GF. Alguns juízes têm essa prática, né, de deixar realmente para as partes fazer as perguntas, e se houver necessidade de complementar, sim, daí o juiz vai lá e complementa. Então você também tem que saber quais perguntas fazer, tanto pro segurado, para a segurada, como para as testemunhas que você vai rolar, certo? E também saber conduzir a audiência, você tem que também dar uma certa condução à audiência que vai direto ao ponto, sabe? Não perder tempo, porque tem muitas vezes, eu vejo que, por exemplo, você quer comprovar está fazendo pedido de aposentadoria por idade rural. O que você tem que comprovar? 15 anos de atividade rural, né? Antes do implemento da idade mínima ou do requerimento administrativo. Digamos que o cliente fez lá 60 anos, é um homem, ele fez o requerimento administrativo quando completou 60 anos. Então você tem que comprovar o quê? 15 anos de atividade rural e para trás, 180 meses de carência, né? É esse exercício de atividade rural que você tem que comprovar. Digamos que esse pedido foi feito em 2020, então você tem que comprovar o quê? 2005 para frente. E o que eu vejo que acontece, que muitos juízes fazem, né? Lá em 1980, o que o senhor fazia? Mas por que o senhor parou? Mas por que aconteceu isso? Isso daí é irrelevante. Eu mesmo não faço perguntas fora do período de carência, a não ser que eu veja que tem alguma situação que não está batendo. Por exemplo, a pessoa tem uma empresa, no nome que não foi dado baixa, aí tem uma situação diferente. Vamos entender por que essa empresa está no teu nome e por que não foi dado baixa, né? Isso é uma situação diferente. Agora, ficar perguntando do período fora do período necessário para a obtenção do benefício é perder tempo, né? Você não deve fazer isso, não deve. Se você quiser, assim, apenas esclarecer, comprovar que o seu cliente sempre esteve vinculado à atividade rural, você pode. Mas o que importa meu cliente ele exercia atividade urbana até os 35 anos. Aí ele saiu do meio urbano e foi para a roça e ficou lá direto. Faz 25 anos que ele está na roça, trabalhando com uma agricultura de subsistência. Ele tem a terrinha dele, uma terrinha pequena, planta milho para subsistência e feijão. E é isso. Ele planta isso,
nesses últimos 25 anos. Não interessa que ele era gerente de uma multinacional até os 35 anos. O que interessa é que você fez o pedido de acordo com essa documentação e de acordo com essa atividade, certo? Então você tem que também saber conduzir, direcionar o juiz para aquilo que te interessa, porque senão ele vai indeferir o pedido por uma dúvida que não faz nem parte do período de carência. Aí você vai ter que recorrer ao tribunal vai ver, isso daí não faz nem parte do período de carência, né? Então não interessa, não interessa. Mas são questões que você vai aprendendo na prática, sim, e é por isso que eu estou aqui, para dar essas dicas para quem está começando, para você saber o passo a passo, né? Assim, como que você pode se portar na audiência. Então, aqui, eu tenho até eu, quando vou acompanhar uma audiência, eu tenho uma relação, sim, de perguntas e respostas. Por quê? Por que eu tenho isso, né? Chega lá, eu vejo lá autodeclaração e o segurado diz que ele plantava feijão. E o que eu vou perguntar para ele? Feijão, né? Feijão ele plantava. Eu vou perguntar o quê? Como que você planta o feijão? Por quê? Porque eu quero saber se ele realmente plantava o feijão. É fácil eu pegar e falar, eu plantava feijão. Mas como que planta o feijão? Aí ele vai responder, né? Na minha resposta aqui, né? Você planta em fileiras, né? Ou em ruas, você usa matraca, as sementes são colocadas dentro da matraca, ela mesma faz o buraco. Não, beleza, então tá bom. Quando que você planta o feijão? Essas são perguntas que você vai se deparar sendo feitas para o seu cliente. Quando que você planta o feijão? Você planta ali, fevereiro ou março. Se você responder isso, beleza. Se ela falar, planta em setembro, tá errado, né? Quanto tempo demora para colher o feijão? 8 meses, tá errado. Mentira, 2 a 4 meses. Então a pessoa não plantava feijão, certo? Esse tipo de pergunta vai sim, pode ser feito ao seu cliente, geralmente é quando tem uma situação que gera muita dúvida, certo? Quando você vê que aquela pessoa ela não está dizendo, não está conduzindo a audiência conforme a verdade, mas assim, perguntas frequentes, vamos colocar aqui. Perguntas frequentes, que você vai se deparar quando for fazer uma audiência. Com quem você... Porque o seu cliente vai ver como o seu cliente vai ser perguntado para ele. Com quem você trabalhava. Qual o tamanho da terra? Tinha empregados, trocava dias com os vizinhos, o que plantava. Isso é muito comum. Você também pode perguntar para o cliente. Aqui, ó. Como se deslocavam até a zona urbana quem eram os vizinhos. Isso é muito comum perguntar. Quem eram os vizinhos? Por quê? Porque geralmente você vai arrolar como testemunha alguém que era vizinho. Isso é muito comum. Uma situação que costuma acontecer, né? Era meu vizinho. Era vizinho do quê? Divisa? Não. Eu tinha minha terra aqui, ele morava a 25 quilômetros de distância. Essa pessoa não tem um contato tão frequente com o segurado, né? Uma coisa é assim, morava 3 km, 5 km, isso é normal, zona rural é normal, né? Isso é vizinho mesmo. Agora, morava a 25 km de distância. Mas daí, quando chega na hora da testemunha, fala, volta e meia eu passava lá e via ele com a enxada na mão, né? Isso é muito comum, essa é a resposta padrão.
com que frequência que o senhor passava lá? Ah, eu passava lá uma vez a cada 3 meses, cada 4. Então você não tinha um contato tão frequente. Não é que você tem que ter um contato diário, mas é um contato mais frequente, né? Para poder realmente, né, dar aquelas informações mais precisas. Então, sempre que você for arrolar testemunhas, procure aquelas pessoas que são próximas da terra. Isso é uma dica que eu deixo aqui para você, por onde que você pode começar, né? Quando você for, chega lá, foi pautada sua primeira audiência, você tem que arrolar as testemunhas. Se você não arrolou já no início do processo, você procura, conversa com o seu cliente por aqueles vizinhos que eram próximos da terra, certo? E que tinham sim um contato com ele, não amigo íntimo, né? Porque daí não vai ser ouvido como testemunha, só como informante. Então, procura esse tipo de testemunha, que eram próximos ali, que conheciam o seu cliente e que tinham assim um contato para ver o que realmente ele fazia ou não fazia, certo? Então essa é uma dica que eu deixo para você. E outra, tenha sim uma lista das perguntas para você fazer e que geralmente o juiz faz, porque assim você vai instruir bem o seu cliente. Esses são 2 pontos que você tem que ter, certo? Ter essa lista, esse caderno, esse cardápio de perguntas que geralmente são feitos. E se você nota que, por exemplo, o juiz não perguntou o tamanho da terra, você pergunta o tamanho da terra. Por quê? Porque você quer provar para o juiz que aquele cliente está falando a verdade. Que a terra dele, sim, era uma terra até 4 módulos fiscais. Que não era uma terra... que era uma terra que era trabalhada em regime de economia familiar. Então você vai também direcionar as perguntas nesse sentido, certo? Outro tipo de pergunta. Quantos quilômetros ficavam da cidade o imóvel rural? É bem comum. Fica, né? Porque o imóvel não existe, né? Então, a não ser que tenha sido desapropriado para ser uma rodovia, mas o imóvel ainda existe. Então, essas são perguntas bem comuns, certo? Quem eram os vizinhos? Eu tenho aqui, eu geralmente já faço de cabeça, né? Mas volta e meia eu volto aqui nas minhas anotações, no meu caderno aqui de perguntas. São várias que a gente faz para a gente saber, porque às vezes faz muito tempo, por exemplo, aqui na região onde eu trabalho agora, essas perguntas eram muito frequentes, eram muito comuns lá na região norte, onde eu trabalhei. Aqui, onde eu estou agora, no sul, é muito comum o plantio de fumo, né? Então, como é muito comum o plantio de fumo, já não está dentro desse meu cardápio aqui questões envolvendo fumo, como que se faz o plantio de fumo, como se faz a secagem, como se faz a colheita, quanto tempo leva para colher, se você deixa secando na estufa, quantas estufa que tinha. Então, isso também a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo. Mas isso tudo, se o seu cliente realmente está da área rural, ele vai te explicar como é que era e você vai sim fazer essas perguntas, certo? Então, gente, como eu disse, é fundamental você estar muito bem preparado para a audiência, porque é ali na audiência que você vai fazer o juiz se convencer de que o seu cliente está falando a verdade, certo? Então, você tem que, como eu disse, os 2 primeiros passos, né? Para você que nunca fez uma audiência, está se preparando, né? Está em dúvida sobre como fazer, nunca acompanhou uma audiência na vida, 2 primeiros passos. Primeiro, instrua bem o seu cliente. Chega, conversa com ele e fale para ele dizer a verdade, responder conforme está ali as informações que já foram passadas para você e diga para ele quais perguntas o juiz costuma fazer, porque isso vai acalmar o cliente. O cliente fica nervoso na frente do juiz. Isso é normal. Eu vejo muito cliente muito segurado que fica nervoso na frente do juiz. Né? Por quê? Porque o juiz realmente está fazendo perguntas diretas, ele quer saber a verdade. Às vezes o juiz, a juíza é muito incisivo na forma de perguntar e isso acaba deixando o cliente, o segurado, meio com certo receio. Né? Então, isso sim, tire essa insegurança do seu cliente. Né? Primeiro ponto, instrua muito bem ele. Outro ponto, né? Converse com as testemunhas, né, que você vai rolar. Não é para que você diga as respostas que ela tem que dar. A testemunha tem que dar a resposta conforme aquilo que ela lembra, certo? Mas antes de você arrolar as testemunhas, converse com ela. Você, fulano,
fulano falou que você era vizinho dele, e daí, como é que era? O que você sabia? Você era vizinho de qual distância? O que você via? Por quê? Porque você sabe, não, essa testemunha aqui não adianta rolar. Segunda dica, antes de você fazer o rol de testemunhas, converse com as pessoas que o seu cliente indicou. Por quê? Eu vejo muito em audiência, principalmente dos escritórios muito grandes, em que o advogado só chega para acompanhar a audiência, que o cliente indica como testemunha gente que sequer estava lá na época, né? E daí chega lá o advogado e fala, né, eu quero comprovar de 1980 a 1990. Quando que você conheceu o fulano? Eu conheci ele em 2002. Mas você conhecia ele antes? Não. Então como é que você pode dizer que ele exercia atividade rural? Porque ele falou para mim que ele tinha uma terra, que ele trabalhava lá com os pais, com os irmãos, né? Esse tipo de testemunho não é válido, né? Outro ponto também, tá? E isso daqui é um ponto que você tem que ter atenção. No direito, a prova da atividade rural, ela não tem como ser feita exclusivamente só com testemunhas. Se você não tem documentação, não adianta você pedir o período, certo? Eu sei que a gente está falando de audiência aqui, por quê? Porque a audiência é justamente para complementar as provas que estão nos autos. Né? Então, se você não tem documentação, nenhum início de prova material, não adianta você querer comprovar aquele período exclusivamente com prova testemunhal. Agora sim, eu tenho um início de prova material aqui de 1980, eu quero comprovar até 1985, mas eu não tenho prova além disso. Você não precisa ter prova de todo o período, certo? Isso já está simulado. Você tem sim que ter prova de algum período, e daí essa prova pode sim ser complementada com uma prova testemunhal. Esse período pode ser complementado com uma prova testemunhal, mas exclusivamente prova testemunhal, não tenho nenhum documento. Quero provar atividade rural só com testemunha, o que é muito comum no caso de boia fria. Não vai ser aceito, certo? Súmula 149 do STJ. Importante. Então, mas a questão são essas dicas que eu deixo aqui para você. Você instrua bem o seu cliente, esteja bem preparado também, porque com isso você vai formar o convencimento do juiz, já vai sair com a sentença, se for uma audiência de instrução e julgamento. Se não for, a sentença com certeza vai ser de procedência, porque foi muito bem instruída a sua audiência. Então é isso aí, gente. Esse é um primeiro passo. Mas, como eu digo, né, continue acompanhando os temas aqui de atividade rural, também falo um pouco de atividade especial e BPC durante as aulas semanais, né? E se vocês tiverem dúvidas, deixe nos comentários que, assim que possível, eu vou respondendo. Dúvidas não sobre caso concreto, mas sim dúvidas sobre o direito previdenciário. Tá ok? É isso aí, um abraço e até a próxima.